ver se a gente está tendo algum tipo de reação, seja compradora ou seja vendedora em ambos os mercados, sejam futuros ou mercados do spot. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem uma leve, né? A gente teve um leve momentum aí de venda, né? E a gente, na verdade, a gente está ainda muito vendedor, né? Mesmo que a gente tenha tido ali, né, basicamente, uma subidinha, né, nesse último momento ali, cara, a gente ainda tem, né, um delta bem pesado, né, bem vendedor aí, tá aparecendo aqui algumas compras, né, locais aqui na faixa dos 120, na verdade apareceu ali na faixa dos 121, 122, 123, 124 mil dólares, um pouquinho de compra no spot, não é o tamanho, né, de compra que eu gostaria. A gente gosta ali de um delta um pouco mais acima, um delta acima de 100 milhões de dólares ali, já dá uma certa força. No mercado de futuros, a gente já tem, né, esse comportamento. Se você olha aqui, a gente tem na faixa ali próximo, né, entre 200, né, e 300 milhões de dólares, a gente vê que a galera está alongando, né? A galera está metendo marcha ali nos longs aí, mesmo nessa queda ou mesmo nessa subidinha, a gente está vendo que a predominância, né, são de posições alavancadas ali, basicamente no lado comprador. Então, o especulador de curto prazo está longando sim o Bitcoin, o que, como eu já falei, gera também liquidez ali para o mercado. Agora, olhando, né, diretamente para o gráfico, o que a gente tem aqui a ser observado? No dia de ontem, nós estávamos fazendo ali a live, a gente bem comentou que essa aqui é uma região bem relevante, bem importante para a gente, porque é uma região que daria, pelo menos na minha interpretação, quebraria, né, um pouco, né, a ideia de que a gente vai um pouco mais fundo. Tudo bem que a gente precisa passar desses dois topos aqui, esses são os topos mais relevantes e importantes do Bitcoin no curto prazo. Então a gente tem ali uma faixa de preço entre 124 até os 125 mil dólares, e não se espante, porque isso bate justamente com aquela zona de liquidação máxima do short. Então, exemplo, se o Bitcoin ele consegue ganhar os 125 mil dólares, é aqui nessa região que eu acredito que vai ser a maior decisão desse movimento maior que a gente está olhando aqui no Bitcoin. Então, se a gente inclusive pega, né, uma retração, deixa eu ver se eu já tinha ela aqui, só para não perder o costume, acho que eu não tenho ela aqui, opa, eu não tenho, não. Então, exemplo, se você pega ali uma retração de Fibonacci, você vai ver que a região que nós estamos mencionando, né, é uma região onde, quando o mercado ele está mais volátil, né, é as regiões que a gente gosta particularmente de trabalhar, né, que é a região entre 61% e 79% de Fibonacci. Então, é uma região onde a tomada de decisão, seja para short ou seja, né, para realização de lucro, ela se faz muito importante. Então, eu sigo, né, monitorando essa região, e caso o Bitcoin ele consiga ganhar fato essa região dos 124/125 mil dólares, como eu falei, pode se gerar ali boas oportunidades ou para realizar lucro de curto prazo ou simplesmente para você montar uma posição vendida com stop barato, né? O stop ali acima dos 125.500 ou uma segunda entrada nos 126.300, né? Se você está objetivando e acreditando que o Bitcoin fez um topo local de curto prazo. Olhando num cenário mais macro, a gente tem... deixa eu ver se eu não apaguei. Acho que eu não apaguei, não. Ah, beleza, eu não apaguei. A gente sabe que, pelo menos, quem acompanha aí as lives, tanto minha quanto do Yuri, sabe que a gente tem essas marcações já bem definidas. A gente tem ali um 168 de Fibonacci, né, puxando desde lá de trás, né, desde essa pernada, né, que originou um fundo aqui nos 107, um topo local aqui nos 118 e um segundo fundo nos 108.500 dólares, a extensão disso jogaria a gente aqui na faixa dos 126.638, seria a primeira região aí de possivelmente uma parada, né? Então a gente faria aqui alguma coisa nesse sentido para depois fazer mais uma movimentação de alta, né? Então a gente teria aqui 1, 2, 3, né? Aqui em cima, um 4 aqui mais complexo, né? Sei lá, formando alguma bandeirinha ou formando um triângulo, e a gente teria aí mais uma pernada, né? Ou mais 5, né, ondas para cima, jogando a gente ou inicialmente nos 133 mil dólares, ou de uma forma mais secundária ali na casa dos 139 mil dólares, que são as regiões que, francamente, eu estou objetivando aí no Bitcoin,
caso a gente, de fato, invalide esse momento de curto prazo, tá? E a gente inicie aí um movimento mais expansivo. Isso também não tira, tá? Só recapitulando e voltando um ponto atrás, isso não tira também uma segunda possibilidade que eu também estou de olho, caso o Bitcoin ele faça, né, uma rejeição dentro dessa zona de preço, como nós havíamos comentado aqui na faixa aqui dos 124, 125, a gente teria, né, essa possibilidade de ver o Bitcoin um pouquinho mais abaixo aqui na faixa dos 119, 118 mil dólares. Não é um número exato, tanto é que a gente tem aí basicamente, né, uma marcação aqui nos 119.430, mas a gente, obviamente, iria buscar alguma coisa, né, de compra justamente nessa região. A gente não fala só de venda, né? Para quem acha que eu sou um cara somente estimado à venda, não, eu gosto de comprar também. E a gente estaria, né, iniciando todo esse movimento aqui, né? A gente poderia até mesmo exemplificar isso aqui como uma onda 2 aqui, né, em andamento, e aí, cara, o céu é o limite, né? A gente sabe que dentro, né, da teoria, né, de Elliott, né, a onda 3 ela não pode ser a menor das ondas, né? Então, se a gente já tem aqui uma impulsão, vamos botar aqui mais ou menos, né, a gente teria aí o Bitcoin justamente lá naquelas zonas que nós comentamos lá, dos 137 mil dólares, se o preço, né, vier aqui embaixo. A gente até pode fazer essa projeção, né, de extensão se a gente tiver realmente essa movimentação aqui dentro, né, dessa faixa de preço. Pô, a gente teria Bitcoin ali sendo cotado, caraca, aí jogaria lá nos 151 mil dólares. Mas eu não vou sonhar isso agora, porque aqui no canal, né, nos ambos os canais, a gente tem um mantra, né? A gente vive um dia de cada vez. Então, para resumir aqui a história no Bitcoin para você que não entendeu, cara, Bitcoin ele tem potencial sim de buscar os 126 mil dólares. Perdão, é aqui nessa região que a gente vai, né, tomar uma decisão talvez um pouco mais agressiva, porém a gente tem que ficar com o olho no lance aqui no curto prazo. No curto prazo, se o mercado reagir bem, a gente invalida, né, esse ABCzinho aqui e a gente vai começar a olhar para cima. Aí, claro, a gente pode simplesmente, perdão, a gente pode simplesmente pensar aqui num movimento de continuidade e a gente buscar aí a faixa, como eu já falei, lá de cima dos 133 mil dólares, tá? Ademir, aonde que entraria uma compra, né? Se eu estiver com o objetivo de comprar agora, aonde que entraria uma compra? Detalhe, né? Eu francamente, eu não gosto de operar rompimentos, então você teria duas ocasiões, ou você compra acima dos 126 um reteste. O que é comprar acima de 126 um reteste? Deixa o preço andar e na volta você procura algum gatilho de entrada, e vocês já sabem quais são os gatilhos de entrada, você procura o seu gatilho de entrada mais ou menos nessa volta, nesse reteste de rompimento, a fim de tentar pegar um movimento de alta com stop abaixo do último fundo a ser formado, caso essa configuração ela aconteça, né, no Bitcoin. Beleza? Cara, Bitcoin é isso, Yuri. Se quiser, olha as outras altcoins, ou se você tiver alguma coisa preparada,